306 anos de Cuiabá, com certeza muitas histórias para serem contadas. E quem vai falar conosco hoje é o historiador Suelme. Com certeza, Suelme, Cuiabá aí, longas histórias, grandes histórias, como se deu o início de tudo há 306 anos atrás e quem foram os principais personagens ali no início. Obviamente que o Rio Cuiabá é a alma do cuiabano. Nós estamos aqui por isso. Não dá para se falar de uma cidade chamada Cuiabá sem considerar a instituição que deu nome a ela, o Rio Cuiabá. Então foi através da navegação que os primeiros bandeirantes chegaram aqui. Então praticamente aqueles bandeirantes pegavam os batelões em São Paulo, lá no Rio Tietê, depois de 6 meses de viagem, 64 homens liderados entre negros e caburés, que são índios, liderado por Pascoal Moreira Cabral, chegou aqui nesta região onde hoje a gente se chama Cochipó do Ouro, e ali encontrou ouro e também a quantidade enorme de índios por ouro e começou a prear esses índios, criando um movimento que se chama hoje em dia fofoca do garimpo, né? E aí todo mundo começou a descambar de São Paulo e de outras regiões em cima desse Eldorado novo que foi descoberto no centro-oeste brasileiro. Depois, Miguel Sutil, que é grande, outro grande nome da história de Cuiabá, veio para cá como comerciante, criou uma pequena rocinha ali onde hoje é o São Gonçalo do Porto, e um dia ele, precisando fazer os seus sucos, seus cafés, não tinha açúcar naquela época, pegou 2 índios, pediu para que fosse procurar mel silvestre na mata. Esses índios ficaram aí 2, 3 dias na mata, depois chegaram, eles já estavam preocupados com um embornal cheio de ouro. E ele teria perguntado para Miguel Sutil, vós queres ouro ou mel? Óbvio que ele queria ouro. Ele seguiu os índios e foi parar exatamente onde hoje é o Morro da Luz, ali na prainha. Diz que quando Miguel Sutil chegou lá era tarde e havia tanto ouro reluzente nas barrancas do Rio Cuiabá que o olho dele se encheu e rebrilhava, desesperado pela potencial de riqueza que ele viu. Só naquele dia eles escavaram para aproximadamente 700 quilos de ouro. Imagina essa notícia em São Paulo, em 1722, e aí o resto da correria seguiu adiante, e Cuiabá começou a ser uma pequena vila em 1722, com as notícias do grande descoberto de ouro e imenso potencial que existia. Tem a ver com esse rio, evidentemente, e com o ouro, a descoberta dessa cidade. Olha só que legal, né? Além desse marco aí que você já deixou em evidência lá no início, quais outros, depois desse período, foram marcos históricos nessa transformação de Cuiabá? Evidentemente que após a chegada dos primeiros exploradores, a coroa de Portugal, preocupada em garantir a posse, em 1727 manda o governador de São Paulo, o capitão-general Dom Antônio Rodrigo César de Menezes, para vir morar em Cuiabá. Muita gente não sabe, mas Cuiabá foi capital de São Paulo por 11 meses. E aí ele funda aqui uma vila, que aí a vila é um status de município pertencente ao rei de Portugal. Diga-se de passagem, Cuiabá é a mais antiga vila colonial do centro-oeste brasileiro, a única capital que ainda existe no antigo centro histórico colonial. E ele criou então a Vila Real do Bom Jesus do Cuiabá. Real porque pertencia ao rei. Então nós estamos falando de uma história de Portugal ainda. Então Cuiabá não é só patrimônio do Brasil, ele é patrimônio internacional porque ele faz parte da história de Portugal. E se você considerar que 60% da população inicial era africana, faz parte também da história da África. E nós precisamos considerar esse patrimônio histórico como um patrimônio importante para a humanidade. Por isso que ele é tombado. Ele criou a vila e ali, naquele quadrilátero onde a gente chama Praça da República, foi erguida uma igreja em louvor ao Bom Jesus do Cuiabá, então Vila Real do Bom Jesus, em homenagem a um santo português que comemora no dia 1º de janeiro, e Cuiabá em referência ao nome indígena do rio. Ali é o umbigo do mundo, o umbigo do povo cuiabano, é ali onde é a Praça da República, que chamava Antigo Lago da Sé. Lá criou o Senado da Câmara, o Pelourinho e a Igreja Matriz, e dali para o interior foi se expandindo na cidade, Rua de Baixo, Rua do Meio, aí vem 13 de junho, as igrejas, as atuais ruas que constituem Cuiabá. Então aquele quadrilátero ali é onde surgiu a primeira ocupação, vamos dizer, urbana do centro-oeste brasileiro, aqui dessa parte mais central. Daqui surge Vila Bela, surge o resto de Mato Grosso inteiro. Então o umbigo de Mato Grosso
não tenho dúvida, é a nossa querida capital Cuiabá. Agora, para finalizar, Suelmi, a cuiabania ainda está presente nessa nova geração. Como que você vê a preservação da identidade local? Muito importante a sua pergunta. Aqui um mercado vivo e ao lado um aquário de peixes do Pantanal. Isso aqui é o maior sucesso existente entre nós. Porque o cuiabano, nós cuiabanos que para cá viemos e aqui quem nasceu, a gente aprendeu a amar esse rio, principalmente pela piscosidade, pela quantidade de peixe que ele existe. Então, final de semana, as peixarias de Cuiabá é lotada, como era a paixão pelo peixe aqui nesse mercado que era lotado de peixe, continua até hoje. Quem não gosta uma ventrecha de pacu frita, uma mujica de pintado, não é verdade? Uma peraputanga assada na folha de bananeira, são culturas indígenas mais antigas, desde o século XVIII isso existia. Então, através da gastronomia, principalmente, que é tipicamente do Pantanal, e o falar cuiabano, que aí está até hoje, né? As palavras chomano, né? Tá até ufa de gente, né? Essas expressões, vote, essa expressão tá até doce, elas estão hoje aí no linguajar da gurizada, da juventude. Então a língua está viva, a gastronomia está viva, então a identidade do cuiabano está preservada, porque ela é um valor fundamental, histórico, da tradição do surgimento dessa cidade. Além do cururu e siriri, que também é outra manifestação antiga. Então eu acho que a cultura não morreu, ela está mais viva do que nunca e vai continuar por muitos anos. Quem sabe daqui a mais 300 anos nós vamos continuar falando, né? Tá até doce, né? Então, essa é uma expressão que eu gosto muito e tem uma outra expressão para fechar, duas outras expressões cuiabanas muito famosas, que é assim, bonito para chacara, e tem outra que eu gosto muito, é remedeia coquetem. Às vezes a pessoa não tem tanta comida na geladeira, mas aí a mulher fala para o homem, fala, meu bem, está faltando às vezes carne, não tem tanta carne assim, não tem peixe. Aí você fala o seguinte, remedeia com o que tem. Nesse remedeia com o que tem, foi inventado Maria Isabel. Era uma sobrinha de carne, um pouquinho de arroz, cozinhou. E é essa maravilha que nós temos hoje. Então tá aí, Agnello. Curiosidades importantes sobre a história de Cuiabá, aqui através do nosso historiador, o Suelmi. É com você aí nos estúdios. E aquele que a conhece não esquece mais de lá. Terá na alma todo dia, todo instante a poesia fascinante da formosa Cuiabá.